pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um assunto muito interessante. Estou aqui com a doutora Alice, da Oncopet. Aqui é uma clínica de oncologia, ou seja, trata dos animaizinhos com câncer. Então a gente, nesse vídeo, vai falar sobre esse assunto que muito pouca gente conhece, né? Como é feito, a forma que é tratado, tem formas agressivas, ou seja, de uma forma bem ampla, para que vocês saibam do que se trata a oncologia nos pets. Segura aí que logo depois da vinheta a gente vai falar sobre esse assunto. Doutora Alice, muito obrigado primeiramente por estar me recebendo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Viu? Aqui é uma clínica muito segura. Eu quando tinha meu táxi, segura que eu digo no aspecto de eficiência e credibilidade. Eu quando tinha meu táxi eu trazia muitos pacientes, cãezinhos que estavam com câncer para fazer quimioterapia aqui. E por isso que eu escolhi falar com a doutora Alice, pela credibilidade que ela tem aqui na área de Vila Velha. E também atende Vitória, né? Atende Vitória também, para esclarecer a vocês sobre oncologia. Como eu já disse, geralmente eu procuro veterinários que eu tenha confiança, que eu saiba que são veterinários que entendam muito dos assuntos, né? Do trabalho que eles fazem também, e por isso eu escolhi a doutora Alice. Doutora, primeiramente, muito obrigado mais uma vez. Eu não entendo muito, né, sobre essa parte de oncologia nos pets. Como é que funciona, como é que é detectado o tratamento, né? O que é mais ou menos a oncologia nos pets? Então, tem 12 anos que eu trabalho com oncologia e a gente observa uma mudança muito grande, né, da época em que eu comecei para agora. Né? Por exemplo, quando eu comecei, não se ouvia falar muito em oncologistas, não se tinham. Né? E quando eu comecei, as pessoas abordavam a oncologia como se não fosse algo muito importante. Então, às vezes, tirava-se um tumor, fazia-se um diagnóstico e acabou. O animal era condenado, ficava só no sintomático, que a gente chama, né? Tratando só os sintomas até a hora que o animal partia. A partir daí, eu trabalhava dentro de uma universidade na época, eu falei, não, vamos fazer uma mudança aqui. A rotina da oncologia está crescendo cada vez mais, então vamos começar a diagnosticar, vamos começar a tratar, por que não? E a partir daí surgiu esse desejo dentro do meu coração de começar a trabalhar com oncologia. Então começamos a diagnosticar, tratar, acompanhar e gerar uma experiência. Que isso tem trazido muitos frutos aqui no estado, que a partir daí dentro dessa universidade, a gente montando esse setor de oncologia, já começaram-se a ter vários estagiários e vários veterinários hoje, né, na Grande Vitória, oferecendo esse serviço. Só lembrando, pessoal, que nós estamos no Espírito Santo, tá? Aqui é Gaivópolis, eu moro aqui pertinho em Vila Velha, tá bom? Quando ela falou estado aqui, é o estado do Espírito Santo, tá? E Vila Velha. Isso. Continua. E nós estávamos um pouco mais atrasados, porque no estado de São Paulo e Rio de Janeiro e outros estados mais desenvolvidos, né, nessa parte da medicina veterinária já estavam fazendo e praticando essa atividade há muito tempo. Tanto que na época eu fui para São Paulo pegar uma experiência, poder entender como que era a abordagem ao paciente oncológico. E desde então a gente começou a tratar. Então o diagnóstico consiste, né, em vários exames de imagem, biópsias, né, às vezes cirurgias, diagnosticando, a gente tem os tratamentos. Hoje aqui no estado, por exemplo, nós oferecemos a consulta oncológica, cirurgias oncológicas, às vezes cirurgias muito complexas, oferecemos serviços de eletroquimioterapia, que é uma técnica que utilizamos para tratamento local, né? Hoje, se a gente precisa, por exemplo, de uma radioterapia, eu tenho que encaminhar ainda o paciente para São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Então, a gente ainda não tem a radioterapia, mas temos várias técnicas a oferecer, bem como também a quimioterapia. E esse é o grande ponto, que às vezes o tutor, quando recebe o diagnóstico que seu pet está com câncer, o que eles mais temem é a quimioterapia. E geralmente o próprio humano também, quando recebe esse diagnóstico, já praticamente se autocondena, né? E nos pets também. Como eu perguntei para a senhora anteriormente da gravação, o câncer é tão agressivo nos pets quanto no ser humano. Porque eu já tinha ouvido falar que o câncer nos pets, nos cachorrinhos, né, que é a maior população na casa das pessoas, não seria tão agressivo
quanto nos humanos, né? É tão agressivo quanto ou é menos agressivo? E o porquê, no caso de não ser agressivo, né? Por que os pets, em sua maioria das vezes, eles acabam tendo uma sobrevida, né? Depois que tem o diagnóstico e o tratamento do câncer, eles conseguem viver por mais tempo. Na verdade, isso talvez é uma ideia um pouco errada. Na verdade, a gente observa que às vezes o câncer nos animais ele é um pouco mais agressivo. Talvez não mais agressivo, mas como o animal ele vive menos tempo do que o ser humano, seu metabolismo ele é muito mais rápido, ele envelhece mais rápido do que o ser humano, a gente observa que a gente tem os animais partindo mais cedo, no geral, para qualquer tipo de na verdade, se você, de repente, aquilo existe muito aquela situação de 1 ano para o cachorro, é igual de 6, 7 anos para os humanos. Exato. A gente não sabe, né? Mas se colocasse, de repente, na proporção... Isso. Né? E existe uma tendência, né? Além da questão do metabolismo ser mais rápido, eles envelhecerem mais rápido, a gente também tem ainda uma restrição de terapias. Na medicina humana, as terapias oncológicas elas estão muito mais avançadas. É verdade. Né? Então, na medicina veterinária, a gente ainda não tem acesso. Às vezes eu não tenho acesso a um remédio que já tem respaldo técnico a utilizar no animal, mas eu não consigo ter acesso porque a prioridade é ser utilizada no ser humano. Né? A gente tem os nossos órgãos aí no Brasil, né? Anvisa, MAPA, que às vezes não libera pra gente. Então a gente não pode utilizar, mas já tem estudos com respaldo. Então a gente ainda está um pouco restrito e por conta dessa restrição, às vezes eu não consigo oferecer o melhor para aquele paciente para que ele viva mais. E a parte psicológica, será que também, no caso dos humanos, atrapalham e não nos animais? Não, porque eles não sabem, né? O que está acontecendo com eles. Você acha que também isso ajuda, no caso dos animais, por não ter essa situação? Existe alguma mudança no organismo sobre, sei lá, a gente fala, imunidade nos animais? Isso atrapalha ou ajuda os animais de alguma forma? Com certeza. O ser humano, a partir do momento em que ele recebe o diagnóstico de câncer, o sistema imunológico já cai só pela tristeza, por toda a depressão e por já imaginar o que vai passar pela frente. O animal não sabe nada do que está acontecendo. Ele tem um câncer, para ele, vida que segue. Quem sofre é o tutor. É verdade. Quando ele recebe o diagnóstico que o seu paciente, que o seu pet, tem um câncer, ele que chega desanimado aqui. Ele que fala assim, doutor, eu estou aqui, mas eu estou tenso. Eu queria já saber, é um câncer agressivo, tem chance de cura, não tem? É o tutor que fica triste. O animal está aqui, correndo no consultório, o gatinho está ali tranquilo, tomando um churuzinho, tomando um remedinho, tal, e está nem aí. Quando que o pet vai sentir? Né? Quando ele começar a ter os sintomas do câncer, quando ele começar realmente a sentir a dor, dificuldade respiratória, ter a anemia, que a gente vai cuidando, né, tratando esse sintomático. Então o animal ele não tem um fator psicológico, e esse fator psicológico com certeza influencia totalmente, né, na pior às vezes do ser humano, e no pet isso a gente não tem. O que acontece é quando o tutor está muito triste, eu peço para quando ele for chorar, ter aqueles momentos, né, de melancolia por conta do sofrimento, ele se afastar do animal, ele ficar longe, porque o animal sente o que o tutor sente. Aí isso vai influenciar. Né? Então eu peço lá, quando você estiver perto dele, seja um momento de alegria, né? de estar ali abraçando, sentindo, passando esse amor, esse carinho. Mas a hora em que você for realmente chorar, vai para o cantinho, vai para outro local. Minha esposa, nós perdemos um filho com 12 dias de nascido, né? E eu tinha um poodle pretinho que chamava Snoopy. E ele ficou o tempo todo, ele sabia, na verdade, parece não, ele sabia que minha esposa estava triste, e ele ficava do lado dela o tempo todo, ele não largava ela. Então, aí se você falou, né, que de repente quando o animalzinho estiver fazendo um tratamento oncológico, alguma coisa, para que não demonstrar para ele, porque realmente ele sente Eles sentem tudo. E a gente pede para que o tutor faça essa questão de sofrer na distância, mas que também, ao mesmo tempo, não se afaste, porque a gente lida muito com o fim. Então, a maioria dos meus pacientes aqui, provavelmente, a gente vai estar cuidando até o seu último suspiro. Sim. E a gente pede para que eles estejam juntos até o último suspiro. Seja ele por uma morte natural, seja ele por uma morte gerada por uma eutanásia, né? Isso vai por conduta e pelo sentimento do tutor, ele decide como vai ser o fim do seu paciente, né? A gente faz essa pergunta para ele. Como que você deseja que seja o fim do fulaninho, né? Como que o senhor deseja? Eu deixo eles decidirem. Se eutanásia ou por morte natural.
eles decidem, né? E a gente Legal. vai passar essa orientação para que ele faça o que ele sente dentro do coração dele, baseado nas suas culturas, na sua vivência, né? Às vezes eles já tiveram outros animais que já passaram pelo fim e às vezes eles vêm aqui cheio de traumas, então a gente precisa cuidar do psicológico do tutor também. Legal, não, bastante interessante essa situação de você deixar o tutor escolher, sim, porque de repente ele não escolhe pela eutanásia, né? E ele fica com o animalzinho até a hora da morte lá, né? O que é natural. As pessoas falam assim, nossa, mas que às vezes falam, né? Que egoísmo, deixar. Mas pra gente a morte, às vezes, não é natural. Sim. É algo natural. Então a senhora não acha egoísmo alguém que não opte pela eutanásia? Não, totalmente não. A pessoa vai optar pelo que ela sentir dentro do seu coração. E não existe uma decisão errada. Parabéns à senhora por isso. E isso é um conforto, e quando a gente ouve de um veterinário, né, de um médico ou veterinário, qualquer outra coisa sobre essa situação da eutanásia, eu acho que conforta muito o coração, né? Porque muita gente pode estar passando por esse problema que vai assistir esse vídeo, né? E ouvir da senhora que não seria egoísmo, e sim o coração dela pedir para que não seja feita a eutanásia, né? Eu acho que conforta bastante o coração das pessoas. Eu acho isso muito legal. Outra coisa que eu queria perguntar à senhora, agora voltando um pouco para a área que eu estudei muito, que eu já ouvi falar, esses conservantes, são os conservantes artificiais, né? O famoso DHT e DHA que existe nas rações. Eles causam câncer depois do uso durante a vida toda. Existem estudos que esses conservantes artificiais causam câncer nos animais? Hoje, na medicina oncológica, né, quando a gente fala de causas do câncer, a gente tem a causa hereditária, então herda de pais, né, de toda a sua família, uma carga genética para gerar um câncer, seja ele qual for, e nós temos os estímulos extrínsecos, né, o raio ultravioleta, a poluição, a alimentação, né, transgênicos e tudo mais. Então, qualquer coisa do meio externo pode gerar um câncer. E a gente sabe que a nutrição vem sendo muito estudadas, às vezes em relação aos aditivos que tem na ração, para que venha a gerar um câncer sim, tá? Então, existem estudos relacionados a isso. Por exemplo, tem animais que têm alergia a proteínas da ração. Né? Por exemplo, hoje tem estudado na nutrição que o frango tem sido um grande vilão. Pode ser que isso futuramente venha a mudar, seja uma outra proteína. Mas animais que têm doença intestinal inflamatória crônica por uma certa proteína ou até um carboidrato, se ele não for identificado precocemente, pode gerar um câncer de intestino. Entende? Então, as inflamações crônicas, seja ela por qual motivo for, e a nutrição é um fator muito importante, que os dermatologistas, alergologistas e nutricionistas, ou até o gastro, tem frisado no controle, essas inflamações crônicas geram cânceres, principalmente de intestino ou até dermatológico, né? Câncer de pele. Sim, não sabia disso, que geralmente alguns veterinários, na verdade, algumas veterinários que eu tive o prazer de estudar com eles, me treinar e assistir palestras, eles realmente falavam que a longo prazo, né, o BHT e o BHA poderia sim trazer problemas de câncer, inclusive nos meus animaizinhos, né? Eu dou a ração 100% natural. Extrato de rosemary, tacofenol, né? E tem outros agora que eu não me vejo o nome, que são conservantes naturais. Então, no caso, a senhora, se pudesse identificar, não indicar para as pessoas, se puderem também, porque geralmente, infelizmente, as rações que em categoria falando que tem os conservantes naturais são a partir de prêmio especial. Eu ainda não vi nenhuma ração prêmio que não tivesse DHT e DHA. Eu não vi ainda. Não sei se ela tem conhecimento de rações. Então, no mínimo, aí é a partir da prêmio especial. Inclusive, fico alerta para vocês que tem rações que tem lá, por exemplo, a Natur, da Premier. Quando você vai lá atrás, ela tem DHT e DHA. Ela não é 100% natural, ela tem uma alteração natural. Sim. Né?
Então, fica a opção de vocês, né? Também a gente não está dizendo que o cachorro vai morrer por isso também, né? Sim, porque... e não vai gerar câncer nele, foi por causa disso. Né? Pode ser que ele coma essa ração do BHT e BHA e nunca faça nada. Né? Como você falou, geralmente é uma carga genética. Muito individual. É muito do indivíduo, né? E vocês sempre olhem na composição básica do produto, essa parte do BHT e BHA lá, na composição básica você vai identificar. Se não tiver o BHT nem o BHA, vai ter tacofenol, extrato de rosemary, e tem um outro agora que eu não sei se é agrião, enfim, mas vocês vão ver que não tem o BHT e BHA ou um dos dois. Outra coisa, os corantes, né, na parte de oncologia, esses corantes alimentícios que tem na ração. Também. Você acha que isso pode também causar, ajuda a causar algum problema cancerígeno no animal? Porque hoje o corante virou uma situação... Eu encaminho para o nutricionista que eu tenho o hábito de encaminhar e ele vai orientar em relação à suplementação, se a dieta natural é melhor para aquele paciente, qual ração seria melhor para aquele paciente, baseado em todas as alterações. Né? Então eu não teria um respaldo técnico seguro para te passar, você tem um estudo com ele importante, um artigo importante. Né? Mas com certeza sabe-se, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, que os corantes têm influência sim. O que eu estou te perguntando isso é porque, na verdade, as pessoas têm um pavor do corante, né? Tem um pavor. E aí eu perguntei a uma veterinária, né? E aí eu falei, pô, por que será? Eu fiquei pensando que eu penso muito em câncer, né? Porque é o que o pessoal mais tem medo. E ela falou que não, porque aí o cara toma, por exemplo, tem algumas nações que tem lá o extrato de caramelo. Sim. Que é um corante natural. Esse que eu ia falar, é um corante natural. Aí o cara vai tomar Coca-Cola, não dá o cachorro dele não. Não, pra ele eu posso, mas o cachorro não. Não é? Muito disso, muito disso. Não. E se as pessoas pudessem ver como é feito na estilizadora, como você falou que também você já foi lá. Um processo. Joga tudo, ele vira uma bola, você não separado, porque você tem cenoura. Exatamente. Aí bota a cor laranjinha, aí você tem cenoura, verdinha. Não, esse aqui eu não vou dar essa aqui, eu dou cenoura. Mas é psicológico, né? De olhar e relacionar, não é? É verdade. E a gente, você falou uma coisa interessante, às vezes o tutor, ele se alimenta, ele não faz atividade física, ele não vai em todos os especialistas, ele não vai no médico, mas o cachorro dele tem 5, 6 especialistas. Come uma alimentação natural mais top que você possa imaginar, e ele tá no fast food, tá no Coca-Cola. Agora o cachorro tem que ter o melhor shampoo, melhor veterinário, tudo. Não é? É verdade. Você despertou uma coisa interessante aqui, que a gente tem uma ração lá que é da Quatri Gourmet Filhote. Então, se você cheira essa ração, ela tem cheiro de biscoito. Tem cheiro de maisena, Aí eu estou conversando com a cliente, explicando, né? Eu falo assim, que o pessoal fala assim, meu cachorro bota essa aqui, que tem cheiro de biscoito. Então eu falo para ele, cuidado, porque esse cheiro de biscoito atrai mais você do que o cachorro. Mas por quê? Eu falo, pega um pouquinho de carne e bota do lado do biscoito. E solta o filhote, para onde ele vai. Se ele vai no biscoito, vai na carne. É o tutor que está querendo mesmo, um biscoitinho manteigar. Eu tenho uma tutora que ela tem uma cachorrinha que a gente faz quimioterapia e ela tinha uns petisquinhos, que eram uns biscoitinhos amanteigados, em formato de patinha, e ela botou num vidro bonito na cozinha. E ela percebeu que os biscoitos estavam acabando muito rápido. E ela dava umzinho para os dois e tal. Quando ela descobriu, a funcionária dela todo dia tomava café da manhã com aquele biscoito. É aí que ela foi descobrir depois que ela estava comendo, não. Mas é tão gostoso, tem gosto de biscoito, de amanteigado mesmo. Eu falei, gente, não acredito. Aí ela descobriu a origem do pote vazio. Claro, então esse biscoito no bolo. Deixa isso aqui, porque né, vai comparar o valor, né? O biscoito tá cheio, cada coisa que a gente ouve aqui é muito engraçado. Aí o que eu fiz? Eu falei, você tem nojo de comer ração? Porque as pessoas têm nojo de comer ração, eu como toda hora. Eu andava no meu carro. Claro. Eu tenho. Eu pegava no meu carro, tinha uma ração quando eu trabalhava lá no Nutri, que hoje é Nutri, que é a Naturicat Pro, para castrados. E eu pegava uma amostra, se você comer aquilo, parece que tem bonzitos. Aí eu pegava aquilo ali, cara, eu falei, pô, tô comendo alguma coisa, viajar, ver se é daqui para Minas, para estar com o vendedor em Minas, para falar com as pessoas e tal. Eu botava do lado e ia comendo a viagem toda.
Comprei cozido. Por isso que meus filhos gostavam de comer ração do pote dos cachorros para bebê. Eles iam engateando e ia lá, ó, e ficava chupando aquele negócio. Eu falei, não é possível que deve ser bom, eu não tenho coragem. Porque quando eu visitei o abate de suínos e bovinos, quando eu fui na faculdade, né, que na época era obrigada a ir, hoje em dia ele só vai quem quer. E eu via a origem dos produtos da ração, que era mais farinha de osso, mais as vísceras, né? A carne nobre vai para o ser humano, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, não. Mas eu sabia disso, né? O cheiro do... Ah, não. E a ração, é individual, né? Eu costumo dar muito para as pessoas, justamente também prevenindo câncer e problema de pele, a ração que é a ração de salmão e cordeiro. Sim, que você já escolheu aquelas proteínas mais problemáticas. Maior, né? Não, o meu, eu estou com 2 filhotes em casa e 2 adultos. E eu não consigo pegar e falar assim, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Não dá. Então, o que acontece? O que eu estou fazendo? Eu estou observando muito meu cachorrinho que tem 11 anos, 10 anos, fazer 11 agora, porque não é aconselhável você dar ração de filhote para cão idoso e nem para cão, aquela que seria a ração de adulto, né? Porque a que chama-se ração de manutenção é aquela meio termo depois de 1 ano, até 6 anos. Ali, 6, 7 anos. Porque é muita proteína e muito calórica, principalmente proteína para a gente. Sim, né? Sobrecarregado. Exatamente. Eu estou daí olhando, então quando eles fizerem 1 ano, eu vou entrar logo com a ração, justamente para a prevenção de câncer. Eu vou entrar com a salmão e cordeiro, inclusive da Patria, da Granvita, muito boa. E quando eu fui lá olhar, farinha de salmão, farinha de carne e ossos de cordeiro, eu falei, pô, com salmão tem tempo. Tem tutor aqui que compra filé de tilápia. Pergunta se ele come alguma coisa assim. Não. É filé de tilápia, só pra ele, doutora, bonitinho. Então não vai ter alergia nunca, né? A alergia de peixe é quase impossível, né? É muito raro. É muito raro. Para quem não sabe, pessoal, a alergia à proteína do peixe é muito raro de acontecer. Porque não é uma proteína que ele se expõe muito facilmente, né? É mais o frango e boi. E na verdade, segundo os veterinários que me treinaram, eles falam que é igual dizem que o 0800 de uma empresa famosa de tubos e conexões é mais acionada do que as outras marcas. A líder de mercado é mais acionada das outras marcas. Por quê? Porque ela vende muito mais. Então a tendência de ter mais problemas é maior. Porque uma vende 10 e as outras juntas vendem 4. Sim. E a mesma coisa é a proteína do frango, porque as vísceras do frango, né, são colocadas, as vísceras de aves de frango são colocadas em quase todas as rações que não tem nenhum tipo de restrição ou seja direcionada para algum tipo de tratamento, né, ou prevenção de alguma coisa. Então também por isso que o frango está se tornando o grande vilão no momento, né? Porque tem, lá atrás, você vai lá na composição básica do produto, as melhores vai ter sempre farinha de víscera de aves, ou junto, né, com farinha de carne e osso, e das melhores tem sempre ali farinha de víscera de aves, farinha de torresmo, o peixe, né? Mas é por isso que hoje o frango é esse vilão todo que está acontecendo aí. A quimioterapia, né, e dura o mesmo tempo dos humanos, é tão agressiva, porque os humanos, quando vão fazer quimioterapia, cai logo o cabelo, né? E aí eu não vi ainda, pelo menos o tanto que eu trabalhei trazendo os pets para cá, eu não vi nenhum animalzinho sem pelo. Sim, existe uma grande diferença em relação a isso. E quando a gente fala em quimioterapia, o ser humano os tutores, já remetem à questão do ser humano. Né? Então, já relaciona que meu animalzinho vai ficar sem pelo, vai ficar muito fraco, vai ficar vomitando, com diarreia. Né? Então, na verdade, na medicina veterinária é muito diferente. Porque o nosso objetivo é diferente. Então, eu sempre explico isso muito bem aqui. Então, o que a gente percebe? Na medicina humana, o ser humano tem muito tempo para viver. Normalmente, né, imagine uma criança com linfoma. Quanto tempo de vida ela não teria daqui para frente? Então, a medicina humana tem o objetivo da cura. Porque a pessoa tem uma perspectiva de vida muito grande. Então, a cura é uma tentativa no tratamento. Então, as doses são muito cavalares da quimioterapia, né, causando todos os efeitos colaterais que a gente já viu ou ouviu falar, né? E porque o objetivo é diferente. Na medicina veterinária, a maioria dos pacientes que chegam até mim, eles são já idosos, de meia idade a idosos.
Então a gente sabe que naturalmente esse animal não teria muitos anos de vida a mais. Então o objetivo aqui é o controle à qualidade de vida, para que esse animal viva o máximo de tempo possível com qualidade. Então o que a gente observa, o que os estudos relatam? Que 95% mais ou menos dos animais não sentem nada com a quimioterapia. A gente chega numa alta dose tolerável, que esse animal tolera, fica bem, então não cai cabelo, vida que segue, come, brinca, faz tudo. 4% podem ter náuseas e vômitos, né? Precisa às vezes de algum remédio injetável, a gente vai controlar, depois a gente baixa a dose para que ele permaneça no tratamento para não ter. E 1% realmente podem ter efeitos colaterais exacerbados ou podem vir até a óbito por causa da quimioterapia, tá? E nesses 12 anos, Alice, quantos casos você teve que veio a óbito por causa de uma sessão de quimio? 5, 6. Aconteceu, pode, a literatura relata... Em 12 anos, 5 ou 6, é muito pouco. Muito pouco. Então, na minha experiência, que é individual, a literatura relata 1%, mas na minha experiência, bem menos que 1%. Porque às vezes eu perdi a conta de quantos animais já fiz quimioterapia. Na verdade, na literatura, como você diz, né, geralmente eles colocam até uma margenzinha de segurança, né, para que se haja essa variação, né, para baixo, sem problema, né? Sim. Agora para cima, isso tudo está errado. Tem uma margem e a gente observa isso. Então, assim, é muito diferente. E tem tutores que não chegam a vir aqui para uma consulta para esclarecer isso por medo. Tem certeza. Às vezes o veterinário fala, e às vezes os próprios veterinários não têm esse conhecimento. Eles já falam para o tutor, olha, o seu animalzinho tem câncer, não faz quimioterapia não, que ele só vai ter sofrimento e tudo mais. Outras coisas que eu observo também, o tutor vem aqui, eu esclareço, ele fala, poxa, mas eu tive um animal que fez quimioterapia no passado e sofreu muito, só trouxe sofrimento. Às vezes o veterinário que fez não tinha experiência na área, não sabia dessa questão da dose, do ajuste, do cuidado, né? E só olhava, às vezes no livro, na literatura, olhava uma dose engessada e utilizava, né? Então existe todo um tratamento individual, nada é engessado. Então a gente observa como esse animal está, quais comorbidades, quais outras doenças ele tem relacionado. Um exemplo eu vou dar. Um animal que tem doença intestinal inflamatória, está muito comum hoje em dia, né? Quando a gente fala de alimentação, aquele intestino inflamado, irritado, e imagina fazer uma quimioterapia alta nesse animal, uma dose alta, ele já tem o intestino comprometido. A gente sabe que a quimioterapia ela faz uma agressão no trato gastrointestinal. Eu só vou piorar esse paciente. Seria melhor tratar esse problema se não for causado por câncer? O trato com a gastro controla lá e eu faço uma dose menor aqui, para que ele tolere e fique bem. E um outro ponto, a gente não insiste em nenhum tratamento que está tirando a qualidade de vida do paciente. Porque eu não foco no câncer, eu foco no paciente. Esse tratamento está sendo benéfico para ele? Vamos continuar. Esse tratamento não está sendo benéfico, está só prejudicando, porque está muito melhor sem tratamento, obrigada, a gente para, tenta mudar, se não funcionar, fica só no sintomático. Então o objetivo é a qualidade de vida. Então a gente não vai insistir em nada que vai tirar a qualidade de vida dele. Interessante, isso é aquela história, a gente quando é leigo num determinado aspecto da medicina, né? Eu estou nesse ramo de medicina veterinária, nunca pensei nisso, né? Já que você falou ali que a maioria, não 100%, a maioria é de uma parte de mais idoso, realmente é melhor que ele tenha uma qualidade de vida, até porque não que ele vá morrer rápido, mas já está no fim do ciclo da vida dele, né? Porque, por exemplo, hoje ninguém chega a 130 anos. Não. Né? Não quer dizer, ver uma pessoa que está com 95 anos. Imagina receber uma quimioterapia agressiva. Pesada. Com certeza um oncologista humano vai indicar algo mais sintomático, mais paliativo. Para segurar a vida dele o máximo. É a mesma coisa nós aqui. Agora, diferente de uma criança que chega. Existe muito incidência de câncer em filhotes, em bichinhos mais novos. Eu estou falando de gato e cachorro, né? Existe muito isso, essa incidência? Não muito. Em cães é menos. Tem menos chance de ter câncer. Mas já peguei animais de 1 ano, 2 anos, 3 anos com câncer. E normalmente no cão, quando os animais filhotes têm o câncer, ele tem uma tendência a ser mais agressivo. Porque imagina comigo, o sistema imunológico do filhote
né, do animal jovenzinho, ele é muito forte, ele é jovem, ele está ali. Se o câncer conseguiu burlar esse sistema imunológico para essas células se multiplicarem, então trata-se de um câncer mais agressivo. Agora, em gatos é mais comum, porque existe o vírus da FIV e da FeLV. Sim. E a gente está no meio dessa era FeLV, né? Então a gente tem uma grande porcentagem de gatos, principalmente com FeLV. E 60% desses gatos vão desenvolver linfoma. Que tem essa doença, eles chegam no máximo a 3 anos de idade. Caramba. Então a quantidade de felinos com linfoma por causa da FeLV é muito grande. Ou no caso da FIV, carcinomas agressivos, né? Então a doença viral que leva os gatos filhotes a ter câncer. A gente também pega muito câncer de mama em gata jovem, porque o tutor fez muita injeção anti-cio. E é muito triste hoje que tem veterinário que indica. Todos que eu fui, isso que eu ia, mais um assunto que eu queria falar assim, ó, todos que eu fui, eles estão reprovando. Reprovando, a castração. O gato tem que castrar. Eu ainda sou um pouco a favor, assim, um pouquinho a favor em gatos de rua. Porque está virando e vai virar um problema de saúde pública. Já está, né? A esporotricose está aí, né? E é uma zoonose. A leishmaniose, que antes, quando eu estudava, ela era uma doença de livro, a gente só ouvia falar em BH, Minas Gerais, hoje ela está aqui. Tanto em gatos quanto em cães. E gato diagnosticado por leishmaniose é eutanásia. Gente, zoonose, repetindo, aí no meu canal eu já vi falar sobre isso. Zoonose é uma doença que dá nos animais e passa para os humanos, só para deixar claro, tá? Cara, a esporotricose, meu Deus do céu. A gente tem uma situação de saúde pública aí, principalmente leishmaniose e esporotricose. Não que seja culpa do gato, não que seja culpa do cãozinho de rua, mas, por exemplo, em relação à leishmaniose, se um tutor resolve tratar esse cão, porque para o cão a gente consegue fazer um tratamento, né, e tudo mais, só que o tratamento é caro. Se o tutor não tem condição financeira, nós, veterinários, temos a obrigação de notificar, porque a prefeitura tem que vigiar esse animal lá na casa. Se a senhora está não faz. Como é que faz? Não. E se o tutor não estiver tratando, às vezes a prefeitura ela tem que recolher o animal. Infelizmente, quando a gente para ver o animal, a gente fica com dó. Mas aí é a questão da saúde pública, né? Mas no caso do gato, realmente, eles estão se multiplicando muito rápido, né? Lá na loja, recentemente, eu consegui a adoção para um, né? Ele ia morrer, meu filho foi veterinário, ele viu, e aí a gente levou para a loja, cheio de pulga, né? Coloquei... eu coloquei, eu dei o Advocate, que ele tratou pulga, vermes e a sarda. Aí deixei o Advocate nele, beleza, acabou tudo, e comecei a entrar com uma ração super premium para ele, né? Ducat, da FBO, que é como se fosse um leitinho, uma ração de desmame para o gato. Eu não sabia a qualidade dele, mas parecia ser muito pequenininho. E aí ele começou já a ficar todo ativo, né? Ele chegou lá, ele comeu tanto que dormiu. Na hora, ele comeu, ele estava com muita fome. E a mãe ele não deixava chegar perto dela, nem dos irmãos. Então, sabe-se lá Deus quanto tempo ele já estava com fome ali. Mas está demais. A questão do gato hoje é uma situação. Então, essa injeção anti-cio, por mais que não venha causar mal aos animais ali, que a gente não aconselha dar de casa, bem, todos os veterinários estão contra a vacina anti-cio, que é uma bomba de hormônio. Sim, e a chance desse animal, dessa gata, ter um câncer de mama ou o cachorro, né? Ou a cadela, a chance é praticamente 100% no futuro, né? É uma bomba. A gente tem muito caso aqui, é mais de tutor mais humilde. Sim. Às vezes não tem aquela questão de correr atrás da prefeitura para uma castração, não consegue segurar a gatinha em casa, né? E aí não quer que ela procrie. A gente entende esse lado também, né? Mas assim, a partir do momento que a gente utiliza a injeção, a gente tem que assumir o risco dessa porcentagem de tumores extremamente agressivos. Então, pessoal, deixando bem claro, a injeção anti-cio é quase, se for ministrada por longo prazo, durante toda a vida do animal, nada na medicina é 100%, né? Mas é quase 100% de ter... Apenas uma aplicação. Apenas uma aplicação já tem, a gente tem histórico, não tomou só uma vez, mas foi o suficiente para fazer isso, não tem.
Não sabia disso. Aí, e às vezes leva também a uma alteração que não é maligna em gatas muito jovenzinhas, que é uma hiperplasia das glândulas mamárias. Então você pega uma gatinha com várias bolas, todas as mamas ficam muito inchadas, às vezes dá uma necrose, uma coisa muito feia. Chega num veterinário que não tem conhecimento, o que ele faz? Uma mastectomia total nessa gatinha, e era só uma hiperplasia por causa da bomba de hormônio, que era só tratar com outro hormônio e tudo mais, às vezes uma castração. Então tem todo um conjunto de coisas que o animal passa por bastante sofrimento, tá? Por causa de uma injeção, por causa de uma injeção de anticio. Umazinha só. E na época que eu não estudava ainda, né, a prefeitura já castrava, né? Então às vezes entrar numa campanha, dá uma seguradinha no gatinho em casa, né? Tenta, né, pelo menos. E entra aí numa campanha de castração, faz o cadastro na prefeitura, que dentro geralmente de uns 5, 6 meses demora um pouquinho, mas às vezes você é chamado, né? Se você realmente não tem uma condição financeira de levar numa universidade, que às vezes o valor é mais em conta, né? Tem um projeto POCA aí da prefeitura, onde você faz o cadastro, tem várias clínicas excelentes aqui na Grande Vitória, né, no Espírito Santo, trabalhando dentro do POCA para fazer essa castração. Castração. Realmente, a incidência dos cães não castrados, principalmente as fêmeas, né? Eu li um artigo sobre endocrinologia veterinária, que já está tendo estudos sobre a castração pela falta de hormônio que o animal fica ali. Então, por exemplo, quando o homem vai fazer algum tipo de controle de natalidade, ele faz a vasectomia, ele não tira os testículos. Não tira a parte hormonal. Não pode. A mulher, a não ser que ela tenha algum câncer, que retira tudo, né? E faz a reposição hormonal. E faz a reposição hormonal. Né? E nos pets, eles tiram todo o sistema geniturinário da fêmea, inclusive os ovários, e o animal tira testículos. E eu não sei até onde se consegue fazer essa reposição hormonal e se existe essa reposição hormonal. Eu estou com minha fêmeazinha lá, que a gente está segurando para ver se consegue o máximo de tempo para deixar ela castrar, bem mais lá para os 7, 8, 10 anos. O meu agora está com 10 e está pensando em castrar, porque né, já está aí com 10 anos. E se você vê no animalzinho, o Oli, ele é inteiraço. Se você vê, chega cães castrados para tomar banho na minha loja, você vê a diferença dele. Porque não é. Porque não é. Porque, no caso do cão castrado, porque não é castrado. E realmente, essa incidência mais da fêmea, né, de câncer que não é castrada, é muito alta, que a ponto de você ser melhor para ela ser castrada do que não ser castrada. O risco de câncer é muito alto. Então, existem grandes informações ao redor da castração, prós e contra, tá? Então, assim, o que os estudos relatam em relação a gatas e gatos castrar? Porque eles procriam muito rápido, eles conseguem ter acesso à rua. Agora, gato, castrar. Esse aí eu não tenho nenhuma objeção em nada, porque para controle de natalidade não tem jeito. Não tem condição. Agora, o cão, você consegue segurar em casa e tudo mais, tem todo um cuidado. Né? Lógico que cães de rua a gente acaba que a prefeitura recolhe e castra, né? Porque não vai ter aquele tutor que eu não sei se cuidado. Isso aqui não. Não saberia também te dar com certeza isso não. Porque até na zoonose, quando a gente vai ali na Lindenberg, eles não fazem, tem que ver, não é uma coisa tão fácil de você conseguir. Não, tem que fazer o cadastro, nesse POCA para poder ir, então o tutor tem que fazer isso. Né? Mas em relação à castração em cães, tá? Em relação a câncer. Hoje, em relação ao tumor de mama em cadelas, a gente sabe que se castrar antes do primeiro cio, previne em torno de uns 90% de um dia ela ter tumor de mama. Se eu castro antes do segundo cio, eu tenho aí uma prevenção de uns 70 e poucos por cento dela um dia ter tumor de mama, mas se eu deixo passar o terceiro, acabou. Não tem mais a prevenção do tumor de mama. Mas já tem estudo que se eu castrar um animal precocemente, eu vou predispor a lesões articulares, predispõe a obesidade pela falta de hormônio, predispõe a outros cânceres, outros tipos de tumores. Então a castração precoce ela já está sendo relacionada a outros tumores. Então às vezes a gente foca muito no tumor de mama e esquece dos outros. Então o que eu tenho que fazer com um cão ou a cadela que em relação à castração?
Não vou castrar porque eu não quero que essa cadela tenha síndrome da vulva juvenil, que a vulva não desenvolve, ela pode ter infecções urinárias recorrentes durante a vida. Quando castra? Já não vou castrar muito, não desenvolve, né? Então aí eu não vou castrar porque eu não quero que ela fique obesa, porque ela é porte grande, tem problema de articular, não vou castrar pelo desenvolvimento. Então o que eu tenho que fazer? Palpar essas mamas de forma minuciosa, fazer acompanhamentos no veterinário, qualquer identificação de um pequeno nódulo, o que eu estou fazendo? Identificando no início. Então, o tratamento e a chance de cura é muito maior. Isso eu faço nas minhas cadelas. Eu não castrei, porque são cadelas de porte grande, já tem uma alteração articular desde jovem acentuada. Se eu castro, eu estou só empurrando para outros problemas. Então, o que eu faço? Palpo sempre as mamas, faço todas as raças grandes. Aí a gente assume o risco do tumor de mama, assume o risco de ter uma piométrica, uma infecção de útero, que aí sim a gente vai ter que castrar depois e tudo mais. No macho, já tem estudos dizendo que a castração precoce predispõe a outros tumores, inclusive câncer de próstata. Às vezes ele fala assim, eu vou castrar precocemente, porque eu não quero que o meu cão tenha câncer de próstata. É o contrário. É o contrário. Então, quando eu castro um cão, eu predisponho ele a todas as alterações articulares, obesidade e tudo mais, e um dia ele pode ter câncer de próstata por causa da castração precoce. Então, se no caso da castração, o que seria indicado a idade? Do cão? Só se ele tiver um tumor testicular ou um aumento de próstata. Fora isso, não castrar. Pra quê? É algo natural do cão. Sim. Né? Mas as pessoas às vezes elas querem castrar para controlar o comportamento de marcação de território. Pode castrar. Pode ser que funcione, mas pode ser que não. Não é algo garantido. Então, às vezes a pessoa caça por causa do comportamento de marcar território. Alguns que têm a compulsividade de ficar fazendo movimento, né? Às vezes pode mudar, às vezes não dá, mas é comportamental do animal. E esse movimento que eles fazem ali, o pessoal acha quando pega a perna ali, acha que estão querendo fazer alguma coisa. Às vezes é comportamental. É comportamental. Gente, o animalzinho quando pega na perna da gente, faz aquele movimento ali, como se estivesse fazendo sexo, não tem nada a ver com sexo, até porque para que ele sinta à vontade, ele precisa ter estímulos de hormônios que a fêmea exala, né? Então, é só comportamental, o animal não está com segundas intenções, nem nada disso. E você castra e vai continuar. Eu tenho um paciente meu que ele é castrado há muito tempo e toda a consulta, ele fica a consulta inteira na perna da tutora. Mas só quando está ansioso. Imagina você está atendendo a tutora e o cachorro. E ele é grande, ele fica lá em cima dela mesmo. E ela não está nem aí, ela está conversando lá. É engraçado. Mas ele está o quê? Nervoso, ansioso. Às vezes é uma forma dele de um escape de relaxar durante a consulta. E é só durante a consulta, não é lugar que está fazendo isso. Muito legal. Quando que você que é veterinário, a gente levou você para falar. A gente já acostumou, que ele já é paciente antigo, já sabe que ele vai chegar e vai ficar o tempo, e é só nela, no marido não, e nem na gente, é só nela. É uma boa da dele, porque geralmente quando eles falam. Mas é esse de confiança, né? É de confiança. Porque assim, acontece muito na loja, é o seguinte, o veterinário passa o medicamento X, vou botar aqui, Petiporin. E você chega com outro medicamento, com o mínimo princípio ativo, o cara não leva. Ele quer aquele que o veterinário passou. Então, como você é um especialista em oncologia, né? E é um veterinário, você vai falar, as pessoas vão ver isso aí, vão pelo menos acreditar em você. É claro, com certeza, né? É a mesma coisa nutrição, a gente fala lá, as pessoas chegam cheias de dúvida, eu falo, querida, pode ficar tranquila, eu estudei com veterinário, eu fiz curso, eu fiz isso e aquilo. Não você é veterinário? Eu falei, não sou veterinário. Mas como aqui no Espírito Santo não tem uma faculdade com especialização em nutrição, para ser Rio, você tem certeza que tem em São Paulo, e não sei se Minas tem. Eu fui treinado e quando eu ia falar, eu seria um representante, né? Aquele cara que dava o medicamento lá, esqueci o nome agora, o propagandista da Jassoli. Representante. Eu ia falar, eu ensinava os veterinários sobre nutrição, porque eles dão muito pouco. Não tem a faculdade, a gente não aprende muito pouco. Muito pouco. Meu filho passou agora, não foi à distância, cara. É muito pouco. Superficial. E a gente está falando uma coisa respaldada, né? E o cara simplesmente não confia. Uma coisa que eu já vi por exemplo, a ração hipoalergênica. Eu estive conversando com a doutora Beatriz Cavaleiro, vou até regravar com ela agora, ela é nutricionista, gente boa demais. Ela estava conversando que tem veterinários que estão passando
por tempo indefinido a ração hipoalergênica para o animal. Não pode. Tá vendo, Eu gente? pego o paciente aqui com hiperlipidemia por conta da ração hipoalergênica ao uso crônico, colesterol, triglicerídeo alto. Tem um certo período para se utilizar. Você tem que identificar o que o animal tem alergia e fazer o tratamento. A ração hipoalergênica não é tratamento, ela tira da crise para você depois começar a fazer o descarte. Exato, foi exatamente o que a doutora Não falou. é minha área, mas eu Não, deixo, sim, né? sim. Mas assim, foi exatamente o que a doutora falou para mim isso. Quer dizer, ela falou assim, pô, 30 dias no máximo. 30, 45 dias no máximo para você começar. Dá, 60 dias. Mas não porque tem respaldo. Não é respaldo, mas eu falo, pô. E o cara, pegamos uma cachorrinha idosa lá, a Nileide, o nome dela. Ela estava toda magrinha, não sei o quê, então ele ração hipoalergênica. Eu falei, não, para agora, não vai ter veterinário. Ela falou, não pode parar, que ela está enganada. Não pode se dar a ração hipoalergênica. Por quê? Porque o cachorro precisa de proteína como nós. A ração hipoalergênica, ela pega a proteína contida lá no hidrolisado e quebra a molécula tão pequenininha que passa despercebido pelo organismo. Isso. Né? Caramba, e aí? Cadê a proteína do animal? O animal vai secando, coitado, que os músculos ficam sem proteína. Tem deve ter toda uma alteração aí, né? Não é minha área eu saber explicar de forma técnica, deve ter toda uma alteração do metabolismo da proteína, pelo fígado, pelo rim, pela excreção, né? Aí o que eu fiz? Eu tenho dois casos. Aí eu tirei, entrei com ração a dermato, que tem essa que eu te falei. Proteína isolada, né? Salmão e cordeiro. Cara, a bichinha voltou, ficou bem, e o problema de pele dela continuou, porque provavelmente é crônico. Pô, às vezes é uma utopia, ou alto mais, né? E a outra, agora também, a gente entrou e parou. Ela teve outros problemas, aí foi direcionada para o tratamento certo, e ela hoje começa a de manutenção e prevenção, que é a dermato, né? Essa proteína, como você falou, isolada. E aí você vê algumas coisas que as pessoas, a gente vai, por mais que a gente fale, não acredita não, tem que ser veterinário. O câncer, para a gente terminar, o câncer de mama nos pets, né? Está tendo muito comum. Com certeza, um dos tumores mais comuns na medicina veterinária é o câncer de mama. Porque eu estou vendo muita incidência nos humanos, né? E aí, devido o apoio da mídia falando sobre câncer, né? Câncer de próstata, aquela coisa toda, aí eu vi, porque eu vi algumas no táxi, por exemplo, que ela mora até aqui do lado de Novo México, mas não vejo não, aqui do lado de Araçás. Ela tinha uma mama toda inchada e tinha uma ferida que não fechava, né? Que é um sinal de malignidade. Quando a ferida não fecha, então... Sinal de malignidade, sinal de tumor maligno. Não fecha de jeito nenhum, né? Não. O processo o câncer, as células vão crescendo, os vasos sanguíneos não acompanham. E aí a gente tem o quê? Morte do tecido superficial. E aí isso não vai cicatrizando. Então qualquer ferida que não cicatriza precisa descartar a possibilidade de ser câncer. Caramba, e está sendo muito comum, na verdade assim, está sendo comum não. Tem como te fazer a cirurgia, tirando as mamas e recuperar esse animal? Então, tudo que é identificado precocemente, a chance de cura é muito maior. Se for mais então, na uma frente... paciente que tem tumores muito maiores que 3 centímetros, mais de um tumor, a chance é muito menor porque está já no estágio um pouquinho mais avançado. Então, como que eu sei se o animal pode ter chance de cura ou não? Tamanho tumoral, análise histopatológica do tumor para eu saber qual tipo tumoral se já tem metástases nos linfonodos ou não, como que está o estadiamento distante desse paciente, tórax, abdômen, tem sinal de metástase, não tem? Então a gente junta todas essas informações e consegue, conforme os estudos, indicar se essa paciente tem possibilidade de cura ou não. Esses linfonodos, né, que se de repente tem um linfócito, que às vezes a gente não consegue identificar, né? Eu não exerço mais, mas fui massoterapeuta e fiz a drenagem linfática. Né? Sim. E os linfonodos, o maior do corpo humano, esses que estão aqui em cima, que ficam aqui fica o duto do ser humano, e geralmente nas virilhas e nas articulações. Nos animais, aonde ficam esses linfonodos que podem dar línguas? Porque nós, quando a gente faz não sei se vocês sabem, mas quando vai fazer uma cirurgia no ser humano, ele tem que fazer seria bom fazer uma drenagem linfática pré
e pós-operatória. Por quê? Para a pré, com o trabalho de esvaziar os linfonodos, para quando fizer a cirurgia, a parte de cicatrização, do combate do eu não sabia disso no medicina humana, é assim? Interessante. Para facilitar, porque aí geralmente evita a língua. Entendi. Né? E o pós-operatório é para ajudar a drenar o que foi do edema, né? Quando eu fiz cirurgia, eu fiz o pós, né? Isso pode, e pode fazer o pré também. E aí, porque não é obrigatório, volto a dizer, nada é obrigatório. Mas o pré você meio que dá uma esvaziada ali, pega todos os linfos. Os linfonodos é a grossura do cabelo de um fio do ser humano, né? Então, imagina o tamanho do animalzinho, né? Que é bem menor. E aonde fica, para a gente poder identificar esses nódulos? Onde é que ficam os principais, onde aparecem os principais nódulos dos linfonodos nos animais? Então, os linfonodos que são palpáveis nos animais, porque existem vários outros linfonodos, como o senhor falou, né? Que são muito pequenos, eles não são palpáveis, mas eles estão lá. Mas aqui, quando a gente faz um exame físico do paciente para identificar aumento ou não, os que são palpáveis, né, no exame físico são os submandibulares, retrofaríngeos, pré-escapulares, axilares, inguinais e hipoplíteos, que fica atrás da coxinha. Se eu quero avaliar linfonodo interno, os principais no tórax é o esternal e no abdômen são os linfonodos abdominais ali, né, e o baço, que também faz parte ali do processo da drenagem linfática, do processo da formação da imunidade e tudo mais. Então, esses linfonodos na parte oncológica são os principais a serem avaliados. Mas os internos não são palpáveis, né? Não, a gente precisa de raio-x e ultrassom. Tá repetindo? Ou tomografia computadorizada. Da orelha. Submandibulares, retrofaríngeos, cervicais superficiais. Isso embaixo, né? Sempre embaixo, né? Aqui. Na barriga. Não, tô falando aqui, não é aqui, no cachorro. É tipo na frente aqui. É tipo a gente aqui, né? Tipo isso aqui. E os axilares, que são atrás da axila, os inguinais na virilha e os atrás da perninha, que são os poplíteos. Eles são palpáveis, tá? Sim, qualquer coisa você vai ver alteração, né? Sente uma bolinha, mas aí se você, qualquer momento, você consegue ter noção aí com a prática da diferença do aumento, né? Quando tem o câncer, né, a metástase no linfonodo, ou o linfoma, né, que é um câncer, né, ali da região do linfonodo, a gente sente o aumento, ele está mais firme, às vezes está aderido à estrutura, às vezes está quente, então toda essa avaliação. E causa dor no animal? Na verdade, se estiver muito grande e às vezes comprimindo estruturas adjacentes ou fazendo edema, causa dor. Mas um leve aumento não faz diferença não, tá? Clinicamente não. Você palpa, eles não reclamam, não faz nada. Porque muitas vezes você pode pegar um animalzinho ali, ele sentiu alguma coisa ali, mais para vocês que estão em casa aí, assistindo. Se você está pegando um animalzinho também, então se for pequeno não causa nenhum problema não. É só não, muito grande. O câncer mais comum também, que a gente tem, né, em cães, é o linfoma multicêntrico, que é o que faz o aumento desses linfonodos periféricos. Então o que o tutor relata? Ontem não tinha nada, hoje eu palpei umas bolinhas aqui no pescoço e tal. Aí palpou, trouxe e a gente descobre que o animal tem linfoma. O animal não sentiu nada, o animal não mostrou efeito nenhum. Só que o tutor sentiu umas bolinhas, fez análise e fechou o diagnóstico de linfoma. Caramba! Então é um câncer muito comum e ó, parece assim. Não sabia disso. Então essa palpação minuciosa, o carinho do animal tem que ter para poder já identificar no início. Então você já sabe onde é, né? E assim, essas dúvidas mesmo que você está falando, então poder ajudar vocês a identificar e de repente correr rápido, né? E que não tenham tanto medo, né, da quimioterapia. Exatamente. Que não vai cair o cabelo do animal. Até a Preta Gil, né, que Deus abençoe e ela fique curada, né, o cabelo dela não caiu, né? Tem quimioterapia humana que não cai. Eu acho que a dela já é mais avançada e que graças a Deus ela consegue fazer um bom tratamento, né? Que Deus abençoe, que fique boa. Então, ele não fique com medo e procure, né? Não quer dizer que ele seja condenado à morte, né? Ele não, vai... com certeza não, mas sempre tem o que fazer. Sempre tem. Gente, tá aí, doutora Alice, espero que vocês tenham gostado. Doutora Alice, muito obrigado pela aula que vocês deu. Eu aprendi muito aqui, caramba. Que bom que você gostou. Não, sem dúvida. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o endereço da clínica dela, vou colocar no vídeo também, né? E curtam a gente, sigam o canal, gostem aí, dêem um clique no vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, pessoal. Prazer. Thank you.